Bom dia pessoal e Kirito Uzumaki Fanfics apresentando o Feiticeiro capítulo 23 ao 26. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 23. O ar estava viciado, denso, com uma sensação de morte que se instalara ao redor da academia, dentro das barreiras erguidas por Sona Cipri e sua comitiva para impedir que o confronto destruísse toda a cidade. Eles teriam muito trabalho pela frente para reconstruir a academia e fazer com que todos esquecessem que um ser com 5 pares de asas havia destruído a instituição. Também teriam que fazer com que as pessoas esquecessem que outra academia havia surgido em seu lugar poucas horas após a destruição. Ofereceriam explicações demais, mesmo que desnecessárias e sem essa intenção. Usar a manipulação de memória para facilitar as mudanças era algo que se encaixava na lógica de Sona e de todos os demônios. Contudo, esse não era o principal problema que enfrentavam. Sona não era exatamente a menos inteligente do grupo, e sabia que mesmo ganhar tempo com alguém como Kokabiel era impossível para pessoas como Rias ou Issei. Issei não tinha o poder e a experiência necessários, e Rias estava se deixando guiar por seus impulsos ao confrontar o grupo. Acima de tudo, era pelo seu orgulho como filha do clã Gremory que ela lutava. E era isso que Kokabiel queria, e Sona sabia disso. A tensão entre as três facções esteve presente ao longo da história que se seguiu à Guerra Santa, na qual a facção do céu supostamente saiu vitoriosa, banindo demônios e anjos caídos para o submundo, guiados pelos cavaleiros sagrados e seus principais líderes angelicais. Era essa mesma tensão que Azazel e outros tentavam minimizar, forjando uma aliança contra um objetivo comum que operava nas sombras. Kokabiel queria destruir tudo isso. Queria mandar para o inferno todos os passos dados por Azazel, semear a desconfiança e ressuscitar todos os caídos para uma segunda guerra com intenções que só Kokabiel poderia conhecer. Mas para isso, ele teve que matar os dois. Com um suspiro, Sona rezou em silêncio para que Rias conseguisse derrotar Kokabiel com a ajuda de Sei. Ela esperava que o artefato sagrado fosse poderoso o suficiente nas mãos de Sei para derrotar um dos filhos de Deus. Então, esta festa é só para convidados? O estalo de galhos quebrando alertou o grupo de Sona. Os membros do conselho estudantil se agitaram, prontos para ver quem havia falado, prontos para lutar. No entanto, a visão do aprendiz de Toji os fez relaxar, deixando a tensão escapar em forma de suspiros. Você quer um convite para a morte? Usando apenas as pontas dos dedos, Naruto pressionou a mão contra a barreira, na esperança de não conseguir entrar no campo de batalha. Surpreendentemente, seu antebraço a atravessou e foi envolvido pela barreira até o cotovelo, fazendo piscar surpreso por tê-la ultrapassado com tanta facilidade. Adoro passar um tempo com os Shinigami. Só não uso Bankai, sabe? Ele estalou o pescoço e atravessou a barreira, apesar dos protestos de algumas garotas do conselho estudantil, que não queriam ver outro aluno morrer desnecessariamente. Nossa! Guarda um convite para uma sopa de miso para mim mais tarde, Tsubaki. A expressão de desagrado da rainha de Sona tornou-se mais acentuada, ela cobriu levemente a boca com a mão e riu silenciosamente, riso que se intensificou quando sua companheira a encarou com um olhar fulminante. Só não morra. Não, mulher, não. É meio desmoralizante. Um estalo chamou a atenção de Tsubaki e dos outros. Naruto começou a estalar os nós dos dedos. Seu sobretudo caiu no chão, revelando seus braços fortes e calejados. Vou salvar a pele de vocês. Vou lutar sem receber nada em troca. Olhos azuis se fixaram em uma nova figura. Tsu-chan, eu quero meu pagamento. Oh, meu Deus! Tsuki abaixou os óculos de sol com o dedo indicador, exibindo um sorriso zombeteiro. Se você não morrer sangrando, farei tudo o que você pedir com essa sua boca. Muito bem, disse o braço, movendo-se para trás e, com um movimento rápido do pulso, uma espada apareceu, empunhada pelo jovem aprendiz. Vamos ver o que um pássaro pôde fazer. Aquele grito chamou a atenção de ambos os lados.
De longe, aproximando-se da zona de batalha, Naruto identificou quem estava vencendo a luta. Era quase óbvio demais, e ele não precisava perguntar como as coisas estavam indo, porque mesmo com a ajuda da igreja, os demônios não haviam detido ou diminuído a força de Kokabiel. Kokabiel olhou para o novo intruso com um certo desagrado. Naruto não conseguia definir exatamente o que aquele olhar transmitia, mas, se você perguntasse a ele, não gostou nem um pouco. O garoto parou ao lado de Rias. Ela estava de joelhos, o rosto com ferimentos leves, os olhos refletindo o puro medo que a dominava. Mais uma vez, não muito tempo depois de Raizer, Rias havia sido derrotada, isso devia ser um golpe devastador para o moral e o orgulho de uma herdeira Gremory. Você não é um anjo, não é um exorcista e não é um demônio, disse Kokabiel com sua voz profunda e fria, fazendo o jovem olhar para o céu, para a figura enorme que tentava bloquear o sol. O que você é, humano? Ele não respondeu imediatamente. Colocou o dedo indicador no ouvido e o moveu, soltando um pouco de cera, que desapareceu quando ele soprou no dedo mínimo. Eu sou um humano, seu idiota demente. Ele brandiu a espada romana com um gesto desdenhoso, fazendo com que a risada gutural de Kokabiel ressurgisse. O que eu sou? Sou um humano que vai chutar sua bunda emplumada. Ah! Vou ser sincero, pirralho. Você é um palhaço excelente. Tem certeza de que não quer trabalhar para mim? Vou deixar você viver. Você será o único humano que ninguém poderá tocar. Prefiro recusar, se não se importar. Porque aí nenhum deles poderia me tocar. A espada romana movia-se a uma velocidade vertiginosa, mas Kokabiel não reagiu. Como poderia, se o garoto estava a uns 20 metros de distância, brandindo a espada? Mas seus instintos gritavam. Ele brandiu sua espada de luz e sentiu a pressão contra a lâmina, fazendo seus olhos se arregalarem. Tinha sido apenas força. Ao longo da mitologia e da história, surgiram humanos com força extraordinária, sobre-humana e excepcional. Como antigo seguidor de Deus, Kokabiel tinha conhecimento desses casos excepcionais ligados à facção bíblica. Seria ele descendente de Sansão, Hércules ou Heracles? Antes que pudesse tomar uma decisão, foi forçado a bloquear a lâmina da espada que tentava cortar seu pescoço. E o fez quase instintivamente, apesar da surpresa de que um humano tivesse aparecido diante dele em uma fração de segundo, como se correr 20 metros e saltar outros 20 fosse algo que uma pessoa comum pudesse fazer. Ele não era um garoto normal. Quem é você? Já que sei seu nome, uma lâmina de luz forçou Naruto ao chão. Sangue escorreu de sua bochecha levemente cortada. Naruto Uzumaki ao seu dispor. Ele moveu sua espada e desviou a chuva de lanças de luz que tentavam perfurá-lo. É um prazer. Ah! Uzumaki, hein? Empunhando a espada de luz com ambas as mãos, Kokabiel desferiu um poderoso golpe vertical descendente que destruiu o prédio esportivo da academia e rachou o chão em dois. Acho que me lembro desse sobrenome. Me soa familiar. Acho que ele não é muito conhecido, respondeu ele, no estalo. Um tiro ecoou e uma bala atingiu a cabeça do quadro do partido. Talvez por causa do mangá Uzumaki, de Junji Ito. É um mangá de terror, então não sei se um quadro do partido o conheceria. Mechas de cabelo voaram pelos ares quando a lâmina de luz tentou atingir seu alvo. Naruto caiu no chão, perdendo alguns fios de cabelo ao sentir a luz queimar suas madeixas. Você fala demais. Kokabiel moveu o braço esquerdo e apontou para o aprendiz que caía no chão. O raio de luz saiu da ponta de seus dedos e disparou em direção ao alvo. Por que não? Dando uma cambalhota no ar, ele usou sua espada como refletor de luz e disparou sua pistola uma segunda vez contra o alvo, observando a lâmina de luz cortar a bala. Estou imitando o meu personagem favorito, Son Goku. Ele fala muito, a menos que seja uma luta séria. Você não está levando isso a sério? O vento chicoteava. Naruto foi arremessado ao chão. Apesar do vento, o garoto conseguiu se manter de pé, sentindo a pressão em seu corpo como se um enorme pilar estivesse tentando esmagá-lo. Af! Não muita coisa. A energia amaldiçoada surgiu em uma onda.
Ele abriu as pernas e lançou um gancho envolto em energia amaldiçoada que cortou a pressão do vento e atingiu Cocabiel, causando uma explosão que o envolveu em ventos com força de furacão, que chicotearam seus cabelos. Esse é o seu poder. Que farsa, Uzumaki! Cocabiel moveu os braços. 100 espadas foram invocadas, formando uma coroa sobreposta por círculos de armas criadas por magia de luz que iluminaram toda a academia, como se o dia tivesse retornado e a noite não estivesse caindo sobre a cidade. Uau! Você conseguiu fazer com que amanhecesse. TCH. Coroa de Deus. O braço se contraiu levemente. As 100 espadas formadas por magia de luz se moveram após alguns segundos, e uma chuva imensa caiu sobre o alvo do líder, causando explosões de terra, sangue e vento que geraram uma enorme cortina sobre o aprendiz de feiticeiro, escondendo dos olhos vermelhos do líder. Centenas de cortes, mas nenhum em uma área vital. Diante dos olhos de Cocabiel, Naruto se levantou enquanto a poeira baixava ao seu redor, revelando seu corpo cortado e suas roupas manchadas de sangue. Só isso. Sangue escorria pelo queixo do adolescente. Era evidente que ele não havia desviado muitos dos ataques. Apesar disso, Naruto ainda estava de pé, sem ferimentos que ameaçassem sua vida. Porque eu esperava um pouco mais, Quadró. Cocabiel exalou bruscamente, seus lábios se curvando em um sorriso cruel. Quão orgulhoso pode ser um humano, garoto? Eu pensava que o ápice do orgulho residia naquele pirralho Gremory, mas vejo que os humanos são ainda piores que os demônios nesse aspecto. Orgulho. Ele apoiou a espada no ombro. Com o dorso da mão esquerda, limpou o queixo delicadamente antes de passar a língua pelos lábios, sentindo o gosto do próprio sangue. Não estou sendo orgulhoso aqui, seu bobo de passarinho. Seus cabelos balançaram, dando um ar sério às palavras do aprendiz. Só estou lutando para chutar sua bunda emplumada. Embora eu provavelmente vá morrer, um suspiro escapou dos lábios do Uzumaki. E, você é tipo 3 vezes mais poderoso do que eu. Dá para perceber, e eu sou pelo menos 20 vezes mais forte do que aquele pervertido. É a ruiva. Seus olhos azuis brilharam levemente. Não tenho uma arma para te matar, uma técnica para superar sua magia de luz. Estou em clara desvantagem contra um cara que existe há mais tempo do que eu, talvez até mais do que a humanidade. Você está tentando me bajular para sobreviver. Essa chance já era, garoto. Você vai morrer junto com as garotas Gremory e Citri. Eu quero uma segunda guerra. Não estou buscando salvação, amigo. Só estou fazendo as coisas certas para me motivar, para esclarecer a situação com o chefe que me mandou para te dar uma surra. Mesmo estando diante de Cocabiel, Naruto falou com calma e tranquilidade. Vou morrer, me dê alguns instantes para explicar, ok? Não vou conseguir cobrar a aposta com a Tsu-chan, nem a Machan e a Anu-chan. É justo que você ouça meus lamentos, como um filho de Elohim. Você, humano. Não quero mais ouvir sua voz. O braço se retraiu e recuou. Uma imensa lança de luz começou a se formar, moldando o próximo ataque do grupo. Já perdi muito tempo com isso. Morra. Se em algum momento você perceber que a situação não pode ser superada, eu lhe dou permissão para fazê-lo. Mas não muito cedo, não agora. Faça isso somente quando seu corpo estiver pronto. Mas... a voz de Toji ecoou na mente do garoto. Ele olhou para o anel que adornava sua mão direita durante todos aqueles meses, desde que fora adotado por um feiticeiro. Só espero não ser devorado. Seria horrível. Ele puxou o anel, tirando-o do dedo anelar. Me ajude, Rika. A lança foi lançada em direção ao seu alvo. Capítulo 24. A névoa envolverá completamente o céu. O sol, geralmente amarelo-alaranjado, adquirirá um tom vermelho sangue, projetando essa cor no céu e na névoa acima dele, criando o cenário perfeito para um filme de terror. Os prédios se confundiam, sombras pairando sobre 2 pequenas figuras que se encaravam, ofegantes e sem piscar. Elas simplesmente se encaravam.
Olhos azuis como duas enormes sáfiras brilhantes contra olhos castanhos que pareciam sem vida, desprovidos de qualquer luz, quase tão escuros quanto as sombras dos prédios que se erguiam acima delas, à espera daquele estranho encontro entre duas crianças. O rapaz parecia nervoso, um pouco envergonhado, seus sentimentos denunciados pela forma como segurava a barra da camisa com estampa de raposa, torcendo o tecido enquanto mantinha os olhos fixos na garota à sua frente. Ela, por outro lado, estava calma, vestindo um lindo vestido azul com gola branca que cobria sua pequena figura. Parecia estar esperando por algo que não estava acontecendo, ou pelo menos não havia acontecido à primeira vista, porque segundos depois um leve sorriso surgiu no rosto da garota e mãos escuras e úmidas pousaram nos ombros do rapaz. Ele estremeceu com o frio que lhe percorreu o corpo com aquele único e fugaz toque, um segundo que mudou a atmosfera que envolvia o encontro. Eram apenas os dois e as sombras dos prédios, observados somente por um imenso sol vermelho que tingia o céu de uma cor muito parecida com a de sangue, como se em um segundo o sangue pudesse cair sobre as duas crianças e elas nada pudessem fazer. A primeira a se mover foi a menina. Ela delicadamente ergueu o braço e apontou para trás, para um ponto atrás da criança. Nesse instante, como se por ordem, as mãos nebulosas moveram a cabeça do menino e o obrigaram a olhar. Era a mesma menina, com o mesmo vestido, mas jazia em uma poça de sangue, o corpo mutilado. Do outro lado, o mesmo menino observava com os olhos cheios de lágrimas, murmurando algo incompreensível. Ao presenciar aquilo, o garoto que estava com a garota viva foi tomado por um profundo nervosismo e vergonha, que se transformaram em lágrimas. Ele sabia o que ela sussurrava e não precisava que ninguém lhe dissesse que a culpa era dele por tudo. Agora que conhecia a bruxaria, o garoto sabia que mantivera a Rika viva como uma maldição. Ele a amaldiçoara com aquela frase, forçando-a a ficar com ele. Amaldiçoara a Rika Orimoto ao desejar que ela não partisse, que não o abandonasse, prendendo-a ao mundo dos vivos. Eu também. Lágrimas escorriam pelas bochechas do jovem Naruto, desaparecendo na escuridão do chão. Sua voz falhou, e seus pensamentos eram uma confusão constante, fazendo com que a culpa viesse à tona no olhar sombrio da criança. Ele deveria ter sido amaldiçoado, forçado a se tornar um monstro, não Rika. Mas ele a havia transformado naquilo contra o que agora lutava, naquilo que exorcizava para lhe trazer paz. Ela não havia exorcizado o corpo de Rika Orimoto. Ela o transformara em uma maldição que aprendia a sua vida. Ela não lhe dera a paz que merecia como uma alma livre no céu, e agora que sabia a verdade, desejava que sua velha amiga pudesse finalmente descansar em paz. Eu te amaldiçoei naquele dia. Eu te prendi a minha vida pelos anos seguintes, e você foi, de certa forma, meu protetor. Apesar de sua atitude adolescente e constantes mudanças de humor, ele não era um menino forte na infância e sempre foi alvo de valentões na escola, sendo, de certa forma, empurrado para o ostracismo. Você foi forçado a fazer coisas cruéis quando não deveria ter sido obrigado. As duas crianças estavam separadas por 20 metros, nos quais diferentes corpos apareceram. Mulheres, homens, crianças e adolescentes, terminando com o corpo decapitado de Rainari, todo coberto de sangue. Você arrastou sua existência atrás de mim como uma sombra, sempre seguindo meus passos, fazendo coisas que eu não queria que você fizesse, impulsionado pela minha maldição, forçando você a me proteger. Quando eu não queria que você partisse, o raio de luz caiu sobre a criança. A pedra no anel que circundava o dedo anelar do garoto loiro brilhou levemente. Levei muito tempo para perceber isso, para entender que eu te amaldiçoei. E entendi quando conversei com meus professores, meus cuidadores. Eu te forcei a permanecer entre os vivos. Eu te forcei a matar quando eu estava indefeso. Suas mãos manchadas de sangue são minha culpa do começo ao fim. Eu matei aquelas pessoas porque não conseguia te deixar ir, e finalmente, eu te selei. A figura infantil desapareceu, e uma forma adolescente apareceu diante de Rika. A estrela de Salomão de 5 pontas começou a se desfazer em cinzas, deixando a parte de trás completamente visível. Eu sou uma pessoa egoísta.
Eu te fiz sofrer tanto, e só agora percebo isso e peço sua ajuda, quando tudo que fiz foi te levar a fazer coisas ruins. Eu nem deveria olhar para você. Eu nem deveria estar vendo seu rosto angelical. A culpa permeava aquelas palavras. A culpa preenchia aqueles olhos, brilhando com lágrimas, levemente avermelhados pelo choro. Naruto permanecia ereto, com seus quase 1,80 m de altura, encarando a pequena figura de Rika, estudando-a, mas teria caído de joelhos. Suas pernas tremiam, não pelo medo de enfrentar a maldição que transformara sua infância e pré-adolescência em um inferno, mas por ter descoberto e compreendido tantas coisas, e por ser o único responsável por tudo o que acontecera. Ele respirou fundo. Engoliu as lágrimas. Não se importou com as mãos em seus ombros, apertando e arranhando levemente sua pele, indicando se o que estava vivenciando era real ou talvez um sonho muito vívido. Apesar daquelas palavras dolorosas, Rika não se moveu, nem alterou o sorriso fino e frio que lhe dirigia. Seus olhos escureceram ainda mais, e a sensação gélida cresceu no peito do jovem aprendiz de feiticeiro, fazendo chorar baixinho. Bigode com uma voz feminina suave, calorosa e harmoniosa dissipou a frieza e conteve as lágrimas que se acumulavam em seus olhos. Você é tão ingênuo em tantas coisas, como sempre. Você não mudou em todos esses anos, mesmo eu te observando. A figura infantil que fora Rika Orimoto desapareceu completamente, e uma mais madura tomou seu lugar. Eu nunca te culpei por nada, nem te odiei pelas coisas que você não entende. Como você poderia saber que poderia me amaldiçoar, seu idiota? Você é igual a mim, um garotinho sem uma compreensão verdadeira do mundo e do que nos cerca. Por trás da versão adolescente de Rika, sua maldição se materializou. Esses seres que pensávamos serem apenas uma história, um mito, são reais. Vampiros, maldições, fantasmas, demônios, todos existem neste plano, e você deve lutar contra eles como um feiticeiro treinado. Os olhos azuis dela se arregalaram quando essas palavras o atingiram, e Naruto percebeu que Rika o observava o tempo todo, algo que o magoou ainda mais. Não chore, ele sentiu o calor. A pele de Rika não estava fria. Estava quente, e esse calor o envolveu enquanto ela acariciava seu rosto com as mãos e sorria para ele como faziam quando eram crianças. Você sempre foi um chorão, Bigodes Kun. Mas eu tenho orgulho. Tenho orgulho do que você faz, de quem você se tornou e do que você conquistará com o tempo. Não me arrependo de ser uma maldição, a rainha das maldições, como me chamam tão grosseiramente. Graças a isso, pude estar ao seu lado e ver você crescer apesar do que aconteceu, apesar da marca que minha morte deixou em você e dos eventos que se seguiram. Os corpos sem vida dos dois adolescentes desapareceram completamente. Eles eram uma lembrança, uma marca, um fardo que Naruto carregava na mente e nos ombros, mas um fardo que Rika não o deixaria carregar sozinho. Ambos eram responsáveis por tudo o que acontecera em sua história. Naruto não era o único responsável por aquelas mortes e desaparecimentos inexplicáveis, e Rika não era a única responsável pelo que fizera com as próprias mãos. Estavam ligados para o resto da vida, algo que Naruto compreendia e Rika aceitava. Você tem um quê de rainha? O riso da adolescente, repleto de alegria, sacudiu o mundo, dissolvendo por completo. O sol brilhou intensamente, dissipando o tom avermelhado que o definia. Os prédios, antes envoltos em sombras, transformaram-se em belas cerejeiras da primavera, preenchendo o vasto prado com suas delicadas, macias e encantadoras folhas rosadas que cobriam a grama. Ah, que lisonjeiro! O peso nos ombros do aprendiz desapareceu completamente, libertando-o. Você está tentando flertar, e? Nessa situação? Justo quando você está prestes a receber um ataque que vai desintegrar sua existência. Você é muito ousado, Bigodes Kun. Ele estava lutando contra Kokabiel. A lembrança fez o rosto do adolescente corar, ao mesmo tempo, ou impulsionou a ação. Ele havia rompido o selo de Rika para confrontar o grupo, e este lançou uma imensa e compacta lança de luz contra ele. Se não agisse logo, calma, disse Rika, colocando as mãos firmemente nos ombros de Naruto, trazendo de volta a realidade. Neste espaço, o tempo passa de uma forma muito diferente da realidade.
Provavelmente, quando voltarmos à realidade, nenhum milissegundo terá passado. Ou você terá sido morto de uma forma que seu corpo não deixará nenhum vestígio. Aguentar. Ah. Eu estava só brincando. Ah. Rika riu gostosamente do bico que seu melhor amigo fez, e sua risada ficou ainda mais alta quando ele franziu a testa, percebendo que ela estava apenas brincando com ele e que provavelmente continuaria fazendo isso por um tempo, uma característica inerente ao adolescente desde a infância na vida dos Uzumaki. E, de certa forma, isso fez o garoto sorrir de verdade. Então você quer minha ajuda para enfrentar esse cara, Kokabiel, certo? Ele parece um anjo do céu, um amante da guerra, mas eu não sou muito versado na Bíblia e essas coisas. Mas enfim, não tenho problema nenhum em te ajudar agora que você está pronto. Preparados? Preparados para quê? A pergunta saiu hesitante, mas o menino conseguiu entender as palavras de Rika e seu sorriso amplamente malévolo. Eu vi aquele homem. Toji Fushiguro. Ele treinou você para que seu corpo pudesse suportar meu poder, a energia amaldiçoada que posso lhe dar quando chegar a hora, e a energia que você usará. Você possui uma poderosa energia amaldiçoada. A mão direita do adolescente pressionou o peito do aprendiz de feiticeiro. Naruto baixou os olhos e observou a mão de Rika tocar seu peito, bem onde seu coração deveria estar. Você está pronto para usar minha força e não morrer tentando. Esta conversa, sua decisão e sua disposição em me deixar matá-lo por tudo o que aconteceu me dizem que você ainda é o herói ingênuo da minha infância, aquele que coloca os outros em primeiro lugar. É uma característica louvável, mas que pode levar à sua morte e é minha missão impedir isso. Naruto Uzumaki, como feiticeiro, você lutará contra inimigos verdadeiramente poderosos e eu, como a rainha das maldições, lhe emprestarei minha força para que você não perca alguém de quem realmente gosta, para que você não afunde no desespero. Você está pronto para chutar alguns traseiros emplumados. 2. Fora do espaço mental, todos os olhares estavam voltados para duas figuras: Naruto Uzumaki e o grupo de Gregory Kokabiel. Este último havia invocado magia de luz e formado uma imensa lança de luz que disparou destemidamente contra seu alvo, que não era outro senão o aprendiz de feiticeiro, que parecia imóvel, com cortes por todo o corpo e as roupas rasgadas. Isso foi interpretado como uma rendição, pelo menos aos olhos de Kokabiel, que riu alto enquanto seu ataque envolvia e destruía o corpo do oponente, banhando-o em uma intensa luz amarela. Portanto, ele não esperou pela voz do garoto. Destruição. Um feixe de energia vermelha estilhaçou a lança de luz. Uma explosão massiva engolfou a área, e uma espessa camada de poeira cobriu o aprendiz de feiticeiro, obrigando Kokabiel a semicerrar os olhos, formando duas pequenas aberturas para enxergar através da poeira. No instante, um objeto foi disparado em direção ao membro do grupo, fazendo-se mover. Ele então invocou uma espada de luz e a usou para bloquear o objeto, ficando surpreso ao receber um sorriso radiante de Naruto Uzumaki. Surpresa. Ele sentiu um golpe de martelo. Kokabiel foi lançado em direção ao chão e se chocou contra ele, causando um leve tremor e surpresa entre os espectadores daquela luta. Fiz certo? Naruto sorriu, divertido. Ele não tinha a habilidade de voar como Kokabiel ou os demônios, mas não caiu no chão. Ele ficou em pé na palma da mão de Rika, que estava em sua forma amaldiçoada, flutuando no ar. Oh, isso foi maravilhoso! Em sua forma amaldiçoada, Rika atingiu Kokabiel com um golpe de martelo quando o grupo estava focado apenas em Naruto e seu ataque surpresa, o que foi possível graças a Rika, que usou seus braços como uma mola para impulsionar o adolescente. Você, humano. Os olhos de Kokabiel se arregalaram ao ver a figura da rainha das maldições segurando Naruto no ar, impedindo-o de cair. Uma maldição. Não uma maldição qualquer. Aquela presença é de uma maldição verdadeiramente poderosa. Kokabiel falou com medo, sentindo a densidade do poder de Rika e percebendo que seu próprio poder era inferior ao daquela criatura. Ter visto sua lança se estilhaçar com um único movimento o fez compreender a força de seu inimigo. Vejo que você sabe o que é uma maldição.
O braço esquerdo de Naruto se moveu e ele apontou para Kokabiel. Destruição. A boca de Rika se abriu, revelando seus dentes afiados e predatórios. Energia começou a se acumular, formando uma pequena esfera que crescia a cada segundo. Quando atingiu o tamanho de uma bola de futebol, Rika disparou um raio de energia vermelha em Kokabiel, surpreendendo não apenas o quadro. Esse é ponto. O poder da destruição. Rias Gremory gritou, com os olhos arregalados, compreendendo o poder por trás do movimento da maldição. Era o poder dos Baeus, o poder que definia ela e seu irmão. NGNH. Kokabiel bloqueou o feixe de energia usando duas lâminas de luz, na esperança de desviar o ataque do inimigo. No entanto, Kokabiel não havia previsto a força do ataque, que se intensificou ao colidir com a defesa do grupo e a sobrepujou, fazendo com que o braço direito do homem caído fosse arrancado de seu corpo num piscar de olhos. Todos que assistiam à luta ficaram atônitos. Como ela podia estar usando o poder de destruição do Bael? Não era Naruto quem empunhava esse poder, mas sim Rika. Usando sua técnica amaldiçoada, ela havia copiado tudo que seu hospedeiro testemunhara em algum momento durante aqueles meses, replicando o poder do Bael de forma impecável e sem erros, superando até mesmo o poder de um Cadre, já que o ataque era impulsionado pelo poder amaldiçoado da Rainha das Maldições. Deseja continuar? Naruto e Rika estavam diante de um Kokabiel gravemente ferido. Maldito humano. A estranha sensação que envolverá a academia desapareceu quando a voz de Kokabiel enfraqueceu, suas intenções em relação ao aprendiz de feiticeiro vacilando. Eu vou. 1000 cristais se estilhaçaram e um som de sucção, semelhante ao de um jato, seguiu a figura que se chocou entre o cadete e o aprendiz de feiticeiro. Envolto em uma armadura branca com reflexos azulados, a figura fixou o olhar em Issei caído, depois olhou para Naruto e Rika, e então voltou sua atenção para Kokabiel. Azazel me pediu para levar você, Kokabiel. Se você deseja viver, não me oporei aos desejos de seu irmão. Capítulo 25. Fragmentos da barreira começaram a desaparecer à medida que se rompiam. O buraco permaneceu, aumentando de tamanho, enquanto a armadura albina observava o feiticeiro e a maldição que o encarava fixamente. Interpondo-se entre eles e Kokabiel, o adolescente loiro e a maldição que o acompanhava acreditavam ser aliados de Kokabiel, tentando salvá-lo e impedi-lo de morrer. Essa afirmação era parcialmente verdadeira. Aquele cavaleiro de armadura albina com gemas azuladas havia sido enviado para salvar Kokabiel da morte, simultaneamente, entregá-lo ao castigo eterno nas mãos do líder Gregory. No entanto, a verdade por trás de seu envolvimento residia no descontentamento de Azazel com as mortes de Gregory e Citri, e em seu desejo de evitar o desperdício da Buster de Gear em uma morte prematura, o que, por sua vez, beneficiava a pessoa vestida com armadura branca. Foi uma surpresa ver o esquadrão de guerra sem um membro, sendo subjugado por um humano e levado à beira da morte. Embora ele reconhecesse a maldição que aflige o humano, o poder que ele emanava era evidente simplesmente por existir no plano humano, e a pressão que exerce era muito maior do que qualquer demônio comum poderia exercer sobre seus inimigos. A armadura albina fixou o olhar na figura de Kokabiel. Recuou a perna direita e preparou-se para lançar-se contra o grupo usando sua velocidade máxima, que já era superior à do anjo caído de 5 pares de asas. E ele não esperava ser repelido. Em câmera lenta, enquanto avançava em direção a Kokabiel com a intenção de agarrá-lo e fugir da cena, provavelmente resmungando com o garoto de Draig, e depois de um momento, um objeto apareceu em sua visão e ele sentiu um forte golpe que o fez cair no chão com um impacto doloroso que o fez gemer e sentir a voz furiosa de Albion dentro de sua cabeça, enquanto se recuperava. Um estalo chamou a atenção da pessoa dentro da armadura. Lentamente, ela ergueu a cabeça e olhou para quem a havia atingido com força. Ei, você sabe que ele é minha presa, seu idiota de armadura. O nunchaku de 3 seções pendia do pescoço do aprendiz de feiticeiro, mas uma das seções ainda balançava levemente, indicando que havia sido movida para atingir algo ou alguém.
e a nuvem errante havia atingido a pessoa na armadura com força suficiente para fraturar um crânio, algo refletido nas sutis rachaduras na armadura que ninguém parecia notar. Aquilo foi surpreendente, ou pelo menos gerou surpresa e interesse suficientes na pessoa dentro da armadura, que encarava o aprendiz de feiticeiro como se uma segunda cabeça tivesse crescido ao lado da primeira, com puro fascínio pelo estranho. Teria aquele meio humano o atacado usando uma força além das capacidades humanas, ou mesmo além da capacidade de alguns seres sobrenaturais? Danificar a armadura que ele vestia não era algo que uma pessoa normal pudesse fazer. Nem mesmo seres sobrenaturais comuns poderiam danificá-la. Você está me ouvindo? Lentamente, a pessoa se levantou. As pequenas rachaduras começaram a desaparecer, deixando um rastro de partículas mágicas de cor ciano, quase, mas não completamente, invisíveis para quem as observasse. Eu não queria fazer isso. Eu ia ignorar até mesmo a existência do vermelho e sua presença aqui. A luz se intensificou. As gemas que serviam como olhos da armadura brilharam intensamente. Mas se você vai tentar interferir, então não tenho escolha a não ser lutar com você e provar que, por alguns segundos, fui muito leniente com você e os outros. O braço se moveu em direção ao rosto de Naruto a uma velocidade superior à percepção do olho humano. Isso teria funcionado para alguém se movendo a uma velocidade perceptível pelo olho humano. Naruto não se movia à velocidade humana. Na verdade, seu soco de direita atingiu o capacete da armadura antes que o braço do homem de armadura branca pudesse alcançá-lo, congelando no lugar. Ei! Se você vai me ameaçar, suas pernas envolveram a cintura da pessoa de armadura, e em uma fração de segundo, surpreendendo a pessoa dentro da armadura, Naruto derrubou seu oponente usando a parte inferior do corpo em uma chave de tesoura. Pelo menos tenha força para sustentar suas palavras. Foi um insulto. Era assim que a pessoa dentro da armadura se sentia, encarando o céu enquanto ouvia Naruto gritar com ele por não ter força para sustentar suas palavras. Um humano estava mesmo o menosprezando? Ele, o descendente direto de Lúcifer. Comprimindo os lábios em uma linha fina que quase desapareceu, Vale Lúcifer se levantou novamente, um pensamento rondando sua mente. Matar o humano que o estava zombando, sua falta de força. Não force muito a barra, Vale. Esse garoto, tenha cuidado. Ele está sempre mudando. Vale resmungou diante do aviso de Albion, mas não respondeu. Seria o garoto como Cao Cao, descendente de um herói portador de uma poderosa sacre de Gear. Ele certamente tinha a aparência de um descendente de herói. Até mesmo a arma parecia extraordinária. Contudo, algo nesse caminho não lhe parecia certo. O que um herói faria ajudando demônios, lutando ao lado de uma maldição? Você é um feiticeiro, sussurrou Vale, suas palavras chegando aos ouvidos de Naruto, que estufou o peito como um peru. É a única razão pela qual consigo ver sentido no seu trabalho com maldições. Mesmo isso foge da sua explicação usual, mas não é impossível, não é? Dizem que as maldições ajudaram os feiticeiros na guerra de 20 anos atrás. Não sou bom em aulas de história, cara, disse o feiticeiro, com um sorriso presunçoso no rosto. Só sei dar bons socos com as mãos e com armas. Mas, claro, não sou o único. O chão rachou sob o golpe de martelo de Rika Orimoto em sua forma de rainha da maldição. Aquele golpe poderia ter destruído parcialmente a armadura de Vale, mas ele o antecipou a tempo de se esquivar do ataque. Se não o tivesse feito, provavelmente estaria gravemente ferido agora. 2 contra 1. A atenção de Vale voltou-se para o feiticeiro. Uma das seções do Nunchaku movia-se a uma velocidade tremenda em sua direção, diminuindo a distância entre a arma e seu corpo. Ao perceber o movimento, o híbrido de demônio e humano moveu o braço e empurrou a seção contra o chão, e ao mesmo tempo, ergueu o braço oposto para mirar na maldição e dividir o ataque de energia disparado contra ele, fazendo-o desaparecer, deixando meias partículas de energia amaldiçoada no ambiente. Consigo lidar com ambos. Vale avançou. Investiu contra o aprendiz de Toji e o atingiu em cheio, usando seu corpo e o peso de sua armadura para tentar derrubá-lo, o que conseguiu parcialmente.
Apesar da força superior e da visão privilegiada do híbrido, a situação se inverteu num instante, e Vali se viu no chão, dominado pelo jovem aprendiz de feiticeiro, que o derrubou com um golpe de judô que o cegou momentaneamente. Você é tão egocêntrico, cara. Não havia nenhum traço de cansaço ou fadiga no tom de voz do Uzumaki. Naruto parecia revigorado, apesar de ter lutado contra Kokabiel e derrubado Vali com um único golpe de velocidade sobre-humana. Pensar que eu não consigo te derrotar e que preciso da Rika ou de uma arma amaldiçoada, energia amaldiçoada, irrompeu dos punhos do adolescente, formando duas chamas escuras que quase os obscureceram. É incrivelmente egocêntrico vindo de alguém que eu vou derrotar. Vali se moveu. Usou seu poder para dividir a energia amaldiçoada até que ela desaparecesse, anulando sua força após o golpe. Era simples. Mas não era. O braço direito do adolescente se moveu mais rápido do que ele e Albion conseguiam reagir para fazer o poder desaparecer. Portanto, ele não se surpreendeu quando o punho envolto em energia amaldiçoada o atingiu com um golpe poderoso e decisivo, lançando para longe e fazendo-se chocar contra o prédio do clube de basquete, coberto de escombros e deixando fragmentos de sua armadura voando em um rastro branco azulado, como pequenas luzes estelares que alguém poderia ver como a cauda de um cometa. Velocidade e tempo de reação sobre-humanos, muito superiores aos de um humano comum, mas sem ser impulsionado por qualquer tipo de energia. A sombra de uma mão cobriu o olho visível do descendente de Lúcifer. Apalpando, Vali tentou avaliar os danos em sua armadura. O que você é? Você não é um feiticeiro normal, você não é um humano normal. Lentamente, após um breve clarão azulado, a armadura cobriu novamente o lado do rosto de Vali que havia sido exposto pelo golpe devastador. Se você vai me dizer que está impulsionando sua força com energia amaldiçoada, devo lhe dizer que já lutei contra outros feiticeiros antes. E os matei. O vento chicoteava o ar. A areia se elevava, passando entre Vali e Naruto como uma pequena tela. Enquanto as palavras do híbrido tentavam desestabilizar seu oponente, este permanecia calmo, encarando a armadura falante com o brilho intenso de seus olhos safira. Naruto apenas curvou os lábios, revelando seus incisivos reluzentes em resposta às palavras provocativas de Vali, que franziu a testa por dentro do capacete. A propósito, a voz de Naruto fez Vali reagir. Pare de prestar atenção só em mim. As sombras alongaram-se ou desapareceram. A cabeça do descendente de Lúcifer moveu-se e ergueu-se para contemplar o céu. Acima de todos, uma enorme coroa de luz, semelhante à que Kokabiel criara, estava prestes a descer sobre toda a academia. Agora, Rika. Flutuando sob aquela coroa de luz sobreposta formada por lanças, Rika Orimoto seguiu as ordens de seu parceiro e revelou o movimento de Kokabiel a Vali e ao próprio Naruto, que sorria zombeteiramente. Você está encurralado. A lâmina da espada romana surgiu na mão do Uzumaki enquanto ele atacava Vali. Ou você divide um movimento ou bloqueia meu ataque. Mas não pôde fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou impedia um movimento mágico de Rika ou impedia o golpe que o partiria ao meio. Vali estava numa encruzilhada. Seu inimigo tinha razão, e ele só podia se concentrar em um dos dois golpes, não em ambos ao mesmo tempo, e teria que deixar um deles atingi-lo para poder desviar o outro. Ele se concentrou no ataque da maldição, em copiar os movimentos de Kokabiel. Ele podia resistir a um corte com a melhor arma, mas receber aquela quantidade de energia transformada em um golpe devastador, o deixaria à beira da morte. Vou impedir isso. Vali Lúcifer concentrou-se no movimento mágico que descia sobre eles. Preparou o corpo e estendeu os braços. As gemas azuis começaram a brilhar intensamente. Logo, a coroa de luz formada pelas lanças começou a diminuir lentamente, encolhendo a cada segundo. Mas ele precisaria de muito tempo. E seu adversário já estava sob ele, espada desembainhada. Vali. Vou tentar aguentar mais um pouco, mas levar esse golpe pode ser fatal para nós. Tenha cuidado. Ao contrário de seu hospedeiro, Albion viu algo no garoto que indicava que ele era um feiticeiro. Era estranho, mas a sensação de perigo estava sempre presente na mente do dragão branco.
Algo gritava para ele ter cuidado, que ele estava sendo presa de um humano comum, um mero xamã japonês. Um clarão irrompeu. Vale estreitou os olhos e respirou fundo, deixando os braços caírem ao lado do corpo. Ele conseguira controlar o movimento da maldição, fazendo-a desaparecer. Mas seu corpo estava completamente transbordando de energia, expelindo vastas quantidades dela. Agora vem o golpe, hein? O som grotesco de carne sendo cortada e o respingo de sangue foram as próximas coisas ouvidas por toda a destruída academia seguidas por um silêncio ensurdecedor. A lâmina cortou o ar. Desapareceu dentro da maldição do armazenamento. Um baque seco se seguiu um segundo depois, seguido por um ainda mais alto. Eu te disse, tipo armadura, o adolescente loiro sorriu, olhando para Vali, que permanecia imóvel. Não se meta entre mim e minha presa, porque minha presa continuará sendo minha. A cabeça de Cocabiel foi decepada. O grupo de Grigori foi morto. Capítulo 26. Eles se encaravam. Olhos azuis intensos contra olhos âmbar que continham uma fúria reprimida, escondida pelo elmo da armadura de Albion, mas fixos apenas na figura do feiticeiro que o observava, com o corpo de seu alvo estendido à sua frente, formando uma poça considerável de sangue. Nem mesmo uma lágrima de fênix poderia trazer Cocabiel de volta à vida, e Vali soube disso ao ver a cabeça decepada. A intenção do feiticeiro ficou clara para ele quando foi atrás de Cocabiel. Sua intenção nunca foi lutar contra ele, atacá-lo como se fosse um inimigo. Obcecado como um animal, o feiticeiro perseguiu o membro do grupo com a intenção de matá-lo. E isso, de certa forma, o assustava profundamente. Até onde ele seria capaz de ir para matar alguém? Ele o seguiria até as profundezas do inferno? Vali não tinha certeza do que o garoto à sua frente era capaz de fazer para matar alguém, mas não tinha dúvidas de que ele faria qualquer coisa, contanto que tivesse a ajuda e a força daquela maldição que o acompanhava, como uma sombra inseparável que jamais o abandonaria. Como eu luto contra esse cara? Uma oportunidade se desenhava em sua mente, uma chance de pôr fim ao confronto. O garoto perseguira Cocabiel porque ele era seu alvo. Ele era apenas um obstáculo a ser superado, uma barreira a ser derrubada para obter a cabeça do inimigo, algo que ele já havia conseguido. Porque o perseguiria se já havia eliminado seu inimigo? Não fazia muito sentido, pelo menos não para ele. Um suspiro escapou dos lábios do aprendiz de feiticeiro. O garoto cravou a ponta da espada na areia e esfregou a ponte do nariz, observado pelos que ainda estavam conscientes e por Vali, que questionava as ações do loiro. Até ele duvidava das suas próprias. O vento agitava seus cabelos dourados. Mechas grossas acariciavam seu rosto como os dedos de Rika em sua mente, quando ela a perdoava por seus erros. Era uma sensação quente e agradável. Ele envolveu os dedos no cabo da espada. Respirou fundo. Olhou para cima, fixando o olhar na figura albina que o observava pacientemente, provavelmente aguardando seu próximo movimento. E qual seria esse movimento? Rika, ele lentamente desembainhou a espada, começando a caminhar em direção ao inimigo alguns segundos depois. Vali assumiu uma postura de luta, observando Naruto caminhar em sua direção com um olhar determinado. Vou atrás desse cara. Sozinho. Proteger os outros. Quero ver até onde consigo lutar nesta situação. Uma névoa envolveu a figura monstruosa da rainha das maldições. Quando se dissipou, uma adolescente de cabelos castanhos tomou seu lugar, vigiando as costas de seu companheiro enquanto ele se afastava, apenas para retornar. Agora eles estavam ligados, se é que se podia chamar assim a ligação entre eles. Claro. Houve épocas em que feiticeiros e maldições fizeram pactos para lutar por uma causa comum. O incidente de Shibuya e a Guerra dos Feiticeiros foram causados por feiticeiros ligados a maldições, que combinaram seus poderes para derrotar a sociedade dos feiticeiros e obtiveram sucesso com a morte dos mais fortes. A relação entre Naruto Uzumaki e Rika Orimoto não era regida por nenhum pacto.
Embora o laço entre eles tivesse sido forjado pela maldição que aflige a garota, agora, sem o peso da maldição, eles estavam unidos pela amizade, por serem amigos desde a infância, e pelo desejo de Rika de proteger Naruto. E por essa razão, a rainha das maldições interviria se seu companheiro fosse gravemente ferido. Ela faria isso com o único propósito de não perder Naruto, de não perder seu melhor amigo em toda a sua vida, apesar do tormento que ela mesma lhe infligiu durante o ensino fundamental. A espada encurtou a distância e tentou decepar o pescoço do alvo, pondo fim ao confronto que se arrastava há muito tempo. A experiência e os reflexos permitiram ao híbrido bloquear a espada com ambas as mãos, detendo a lâmina a centímetros do seu corpo, recuando alguns centímetros, com o olhar fixo no rapaz. Você realmente quer continuar? Seus colegas. Eles estão protegidos. O braço disparou e Vali sentiu o estômago sendo esmagado pela força do soco. Um segundo golpe, invisível, lançou o adolescente híbrido vários metros para trás, fraturando a área abdominal de sua armadura. Se você tentar me ameaçar com a morte das pessoas atrás de mim, temos um problema. Eu não me importo muito com elas. No entanto, Rika está protegendo-as. E eu não acho que você consiga enfrentar dois daqueles tipos de armadura branca ao mesmo tempo. Vali entendeu imediatamente. O garoto à sua frente adorava lutar, mesmo sem uma causa muito válida. Ele havia recebido a missão de acabar com Kokabiel, e agora que a cumprira, perseguia o grupo como se fosse apenas mais um cão de caça. Mas seria ele uma maldição, ou alguém como Kokabiel? Não. Ele era muito mais poderoso que Kokabiel e não se deixaria derrotar por um humano com poder acima da média. Cuidado, Vali. Aquele garoto é como um balance bracket constante. Ele está sempre melhorando, crescendo bem diante dos seus olhos. Ele não é o mesmo agora de quando terminou com Kokabiel, e muito menos o mesmo de quando começou sua luta com o Kaido. Ele cresceu demais nesse curto período de tempo. Essas palavras caíram em ouvidos surdos. Os dois lutadores se encontraram no meio do caminho, chocando os antebraços e gerando uma onda de vento que chicoteou cabelos e saias e rachou completamente o chão sob os pés do humano e do híbrido, criando um pequeno terremoto que sacudiu os prédios próximos. Quem é esse cara? Entre os humanos, apenas o descendente de Hércules/Heracles possuía a força necessária para gerar o que aquele humano estava fazendo ao tentar detê-lo. Vali nunca havia encontrado ninguém fora da facção dos heróis que pudesse igualar a força de um demônio sem ser um ser sobrenatural. Ele reagiu rapidamente. Ao sentir o movimento do braço do oponente, Vali bloqueou erguendo o joelho, sentindo a força amplificada pela energia amaldiçoada em seu membro. Ele até ouviu Albion rosnar ao perceber mais uma rachadura em sua armadura, cortesia daquele humano. Naruto moveu a espada, com a intenção de perfurar o queixo do inimigo. Vali recuou, inclinando levemente o corpo e a cabeça na direção indicada para permitir que a ponta da espada o atravessasse, sentindo o aço frio puxar-lhe a cada instante. Essa facada praticamente acabou com você, hein? O escárnio estava implícito nessas palavras. Vali não achou a situação engraçada. Como portador da espada branca, ele esperava que fosse a espada vermelha que lhe desse esse confronto, não um mero feiticeiro japonês. Uma pena que ele tenha errado por 1 centímetro. A espada movia-se conforme os comandos do seu dono. Buscava o pescoço, o abdômen e a clavícula do alvo a todo instante, gerando pequenos lampejos prateados quando seu mestre a movia com tamanha intenção em busca dos pontos vitais do adversário, algo que Vali tentava repelir a todo custo, observando a espada atingir sutilmente sua armadura com a intenção de cortá-la. Se o que você quer é brigar, superando a reação do adolescente, Vali ignorou sua defesa e deu um soco na cara de Naruto, jogando-o no chão. Então eu vou te dar a briga que você quer. Vali havia decidido tirar a vida do garoto que o importunava constantemente. Se o aprendiz de feiticeiro estava provocando para lutar, então ele iria com tudo e tiraria a vida do garoto, como já fizera com outros antes dele.
Bem, os olhos do híbrido se arregalaram dentro do capacete, observando a mão de Naruto envolver seu pulso, os dedos formando um anel ao redor do membro. Esse foi um soco bem forte seu, mesmo estando envolto em armadura chinesa. O pé disparou, atingindo o estômago de Vali Lucifer, fazendo-se curvar sobre o adolescente. Mas é assim que se deve socar, cara. Com um simples movimento, Naruto arremessou Vali para o outro lado da sala como se fosse um boneco de pano, fazendo o híbrido cair no chão como se seu corpo tivesse sofrido ferimentos graves. Segundos depois, Naruto se levantou de um salto, agachando-se levemente por alguns instantes. Ei, cara da armadura, ele olhou por cima do ombro para a figura recém-ressuscitada de Vali Lucifer. Se você quiser, podemos parar com isso. Não vou perder meu tempo com uma luta tão inútil. Tudo que você consegue fazer é tentar dividir minha força. Mesmo que consiga, a fração de segundo que levo para me mover e te atacar é muito mais rápida do que seu poder mágico. Você está completamente em desvantagem. Vali ponderou a oferta do garoto. Deveria continuar lutando para vingar a morte de Kokabiel. O que o incomodava não era a morte de Kokabiel em si, mas o fato de alguém como aquele garoto tê-lo enganado tão facilmente. Contudo, continuar a luta poderia atrair a atenção de figuras proeminentes da facção bíblica, e isso era algo para o qual ele não estava preparado, pelo menos não ainda. Você vai fugir agora. Te encurralhei, admitiu Naruto, olhando diretamente para Vali Lucifer. Não quero fugir, mas até você consegue ver que, se continuarmos lutando, atrairemos muita atenção. Ele pegou a espada com a mão direita e a mergulhou de volta na maldição de armazenamento, fazendo-a desaparecer. Você pode ter uma revanche comigo quando quiser, mas quando os dois herdeiros de dois dos clãs mais importantes do submundo são ameaçados, temo que os poderosos se movam ainda mais rápido do que você imagina. E é exatamente isso que você teme. Que eles o confundam com o responsável por isso. Naruto apontou para o instituto em ruínas, os feridos e as pessoas que observavam, com partículas da barreira flutuando ao redor e dando uma tonalidade levemente dourada a toda a área circundante, até mesmo ao céu acima de suas cabeças. Sim, é algo que eu aceito. Vali respirou fundo, compreendendo as palavras de Naruto. No momento, tanto Serafal quanto Xerxes estavam viajando para a zona de conflito com a intenção de deter qualquer um que machucasse suas irmãs mais novas. E ele era o foco do conflito entre os dois grupos, apesar de ter mencionado que estava lá para recuperar a cabeça de Kokabiel e devolvê-la aos Grigori. Acho que vou aceitar sua oferta, garoto, mesmo que pareça que você está fugindo. Um sorriso surgiu em seus lábios. Naruto olhou para Vali, seus lábios e olhos brilhando intensamente com escárnio. Se você quiser continuar lutando, não tenho objeções. Não me importo com o que alguns idosos digam. Eles se encararam por alguns segundos. As rachaduras na armadura começaram a desaparecer sob uma fraca luz azulada, um indício de que Albion estava regenerando a proteção de seu portador. Espero que você esteja disposto a esclarecer isso, humano. Espero que esteja disposto a morrer. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil. Às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.